melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Vamos ler. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo em seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom, as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor
castigou duramente os de Asdod, e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade. E levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que lá, chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem a nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Diga: Pai, fala ao meu coração a tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Irmãos, os filisteus tomaram a arca de Deus. E o que é que significava a arca de Deus? Diga para o seu irmão do lado: a arca de Deus representava a presença de Deus. E é interessante, irmãos, que aquele povo filisteu tinha uma concepção de quem tinha arca, tinha Deus. Quem era dono da arca, automaticamente tinha o poder, tinha a unção de Deus para usar contra os seus inimigos. Então, na verdade, o que os filisteus queriam era usar Deus, usar o poder de Deus, mas eles não queriam servir a Deus. Até parece um pouco com a visão de algumas pessoas, né? Que buscam o poder do Espírito Santo, buscam os dons do Espírito, mas não querem servir a Deus com integridade, com um propósito de fidelidade com Deus. Infelizmente, irmãos, a gente quando fala do Antigo Testamento, a gente pensa assim: puxa, que povo doido. Mas mais doido do que esse povo do Antigo Testamento é o povo de hoje, que já viu tudo isso, que já conhece tudo isso do Antigo Testamento, que já sabe que Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitou, que conhece toda a historicidade bíblica, tanto antigo como neotestamental, e ainda hoje as pessoas, elas querem usar a Deus e não servir a Deus. Não é interessante um negócio desse? Eu quero ser cristão porque eu quero salvação. Eu quero ser cristão, ou quero ser crente, ou quero ser uma pessoa que serve a Deus, porque eu soube que Deus, Ele tira os nossos pecados e nos leva para o céu. Olha que coisa. É interessante a concepção religiosa. A religião prosélita, que muitos atestam, vivem, ela é um jogo de interesses. Mas como é que você se sentiria de se relacionar com alguém que estaria com você apenas por um interesse qualquer? Ou por vários interesses que seja. Você imagina um relacionamento bom dessa forma? Alguém está com você por interesse, está com você por uma barganha, está com você porque está ganhando alguma coisa? Então, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando a concepção do povo filisteu. Eles, logicamente, lograram êxito contra o povo de Israel. Mas por quê? Havia em Israel, naquele período, né, era um período onde não havia ainda um rei, mas eram profetas que dirigiam o povo. E nesse período em que os profetas dirigiam o povo, a Bíblia fala que
nesse período, o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos. Um se chamava Rofini e outro se chamava Finéias. E esses 2 faziam o que era mal aos olhos de Deus. Eles pegavam as ofertas consagradas para Deus e usavam do jeito que eles queriam. Então, faziam abominações tremendas aos olhos do Senhor. De forma que, porque eles fizeram isso, a arca foi tomada deles, Rofini e Finéias foram mortos, Israel perdeu aquela batalha, ficou sob o jugo, né, daquele povo filisteu. E a Bíblia fala aqui no capítulo 4, se você olhar aí, capítulo 4, versículo de número 5 em diante, que Rofini e Finéias foram, versículo 11, foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias. No capítulo ainda 4, você vai ouvir falar da notícia chegando a Eli, o pai de Rofini e Finéias, que também era sacerdote. A Bíblia diz que ele caiu para trás e morreu com o pescoço quebrado, quando soube que seus filhos haviam morrido. E na hora que a sua nora soube que o filho de Eli, seu esposo, havia morrido, e o cunhado também, e que o próprio sogro havia morrido, sabe o que acontece? Ela começa a gerar o filho que estava no ventre, e quando esse filho nasce, ela o chama de Icabode. E o que é Icabode? Passou a glória. E por que a glória passou? Porque Israel, porque o povo de Deus poderia ser abençoado. Aliás, é um povo que há uma visão de Deus de sempre abençoar esse povo. Mas um povo que deve ser abençoado é um povo que é obediente à voz de Deus, à palavra de Deus, ao Espírito de Deus, e não era o caso deles. Então não bastava só eles estarem no templo, não bastava só eles conhecerem, porque eram sacerdotes. Tanto o Rofini como o Finéias, que morreram, eram sacerdotes. Seu pai Eli era um sacerdote, foi Eli que consagrou o profeta Samuel. Então eram homens conhecedores de Deus, mas faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Então é interessante a gente perceber isso, porque quando você percebe que a arca foi tirada de Israel, e a arca, ela representava a presença de Deus. A presença de Deus é, toda vez que o povo ia para uma guerra, a arca tinha que ir na frente, como quem diz assim, olha, põe a arca na frente, porque Deus vai na frente dando vitória em toda a batalha. Amém? Mas por que a arca foi tirada? Foi porque os filisteus eram mais fortes? Não. É que Deus não tinha prazer de andar na frente de um povo desobediente, obstinado, rebelde. Então Deus preferiu que os seus inimigos, os inimigos de Israel, tomassem a arca com mão forte. Deus pesou a mão sobre Israel e disse, olha, vocês vão entrar lá e vão acabar com o meu povo. Vocês vão matar muita gente lá. E vão matar o Rofini e o Finéias. Vocês vão acabar com 2 sacerdotes. E depois que o Rofini e o Finéias morrerem, depois que os filhos de Eli, eles morrerem, ora, Eli também morreria. Quem que ia assumir? Diga comigo, Samuel. Amém? Então aqui no texto, a Bíblia diz que eles, o Rofini e o Finéias, né, os sacerdotes, filhos de Eli, morreram. E Eli, versículo 15 do capítulo 5, tinha 98 anos, quando ele soube da morte dos seus filhos. Olha que coisa. Foi um alvoroço, quando alguém chegou dizendo que os filhos, o Rofini e o Finéias, haviam falecido. A Bíblia diz que, disse o homem a Eli, eu sou o que sai das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli, que sucedeu, meu filho? Então respondeu, verso 17, o que trazia as novas, e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Rofini e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi o quê? Tomada.
Gente, Deus não perde batalha. Então, bispo, como que Deus não perde batalha? E aqui está dizendo que a batalha foi perdida, que 2 sacerdotes foram mortos e que vários homens de Israel morreram. Muitos soldados caíram no chão aquele dia. O que estava havendo? O comportamento de Hofni e Finéias era mau aos olhos do Senhor. Eles roubavam, inclusive até das ofertas que eram trazidas para Deus. Eram homens maus. Se prostituíam com as mulheres na frente do templo. Eram homens maus. Não eram leigos. Eles sabiam o que era certo e o que era errado. Eles eram sacerdotes de Deus. Então eles sabiam o que deviam e o que não podiam fazer. E eu creio que aqui eu estou olhando para pessoas que não sabem talvez disso. Mas quando Jesus morreu na cruz, vocês que estão aqui e eu que estou aqui em cima desse altar, nos tornamos 2 coisas. Você quer saber qual é? Faz assim com o dedinho. Primeira, diga reino de Deus. Agora a segunda, sacerdócio santo de Deus. Nós nos tornamos reino e sacerdócio santo. Então, como que você acha que Deus está olhando para a nossa vida? Você acha que Deus ele faz assim, ó, quando você está pecando? Que Deus não está olhando para as suas atitudes, aquilo que você faz até no oculto e lá dentro da sua casa? Querido, nós somos reino e sacerdócio santo. Mas santo não porque eu sou santo ou porque você é santo. Santo porque o sangue de Jesus nos purificou de toda a condenação do pecado. A nossa santidade está em que o sangue espargiu sobre nós. E é por isso que nós temos que entender o significado da palavra santo é separado. Separar do pecado, separar-se do mal. Ser santo é viver a presença de Deus com respeito e com honra. Lá em Malaquias capítulo 1, Deus diz assim para o povo: se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou o vosso Deus, onde está? Se eu sou o vosso Pai, onde está o respeito para comigo? Eu digo isso a todos os sacerdotes que dizem que me servem. Está lá em Malaquias 1. Então o povo dizia: ó Deus e Pai, mas cadê? Se Ele é Pai, cadê o respeito? Se Ele é Senhor, onde está a honra? Deus ficava olhando e vendo a vida do povo, uma vida distante de Deus. Se eu perguntar aqui quem é crente, a maioria vai dizer: eu sou. Quem é evangélico? Eu sou. Quem crê em Jesus? Eu creio. Quem quer ir morar no céu? Essa nem importa, nem perguntar. Ninguém quer ir para o inferno, né? Mas a pergunta, irmão, é uma pergunta capciosa até. Porque a gente, lógico que a gente sempre vai querer o que é bom para a gente. A gente não quer ir para o inferno, a gente não quer ficar na pobreza, a gente não quer que a família seja destruída, a gente não quer nada de ruim. Mas por que o povo de Israel, a grande maioria nesse dia, pagou com a própria vida? Por que a arca, que representava a presença de Deus, no original é Shekinah de Deus, por que a arca estava sendo tirada? Por que a presença do Senhor estava se afastando do seu povo? Porque a Bíblia diz que os filhos de Eli, que eram sacerdotes, roubavam a Deus. Tiravam a glória de Deus. Aí você diz: bispo, eu estou entregando o dízimo, eu não estou roubando nada. E quem foi que disse que roubar a Deus é só no dízimo? Quem foi que te informou que roubar a Deus é só na oferta? Será que você tem que ter uma visão financeira de tudo na vida, inclusive da fé? Foi por isso e por essas coisas que muitos naufragaram. Irmão, quanto tempo você tem de oração todo dia para com Deus?
Qual o tempo que você tem para ler a palavra? Qual o tempo que você tem para evangelizar? Quantos cultos você vai à igreja na semana? Então, há um paradoxo espiritual nisso aí tudo. Não era só a arca que estava sendo tirada, era a presença, o Shekinah. Shekinah quer dizer presença. O Shekinah estava saindo do povo. Deus não suporta esse tipo de ação que estava havendo lá. Hofni e Finéias foram dois filhos de Arão que também praticaram uma coisa muito ruim. Quiseram acender um fogo estranho perante Deus e morreram. Assim como, Nadab e Abiú, assim como Hofni e Finéias fizeram, filhos de Eli, fizeram mal aos olhos do Senhor. Então, a gente fica pensando, será que nós estamos enquadrados no projeto de Deus, de salvação, de ação divina? Até que ponto nós nos colocamos no caminho, na verdade, na vida que Deus propõe para cada um de nós? Quando a gente lê o texto, irmãos, é triste saber, mas quando o pai soube que os dois filhos haviam morrido, ele vira para trás, olha só, verso 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. E aí, mais na frente, diz aqui no 19, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, ou seja, ela estava morrendo, disseram as mulheres que a assistiam, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Então, o que é que nós entendemos dessa história? Nós percebemos que às vezes o invólucro do nosso pensamento religioso nos proíbe de ver a realidade da nossa vida espiritual. Qual é a realidade da sua vida espiritual? Será que você tem sido realmente um sacerdócio santo, um reino santo perante Deus? Deus tem prazer na sua vida? Deus tem prazer no seu dia? Deus tem prazer nos seus atos, nos seus pensamentos, quando Ele sonda os pensamentos? Quando Deus olha para a tua vida, Deus tem prazer? Qual é o prazer que você tem tido em viver com Deus? Muitas vezes, irmãos, a gente se adequa a uma vida religiosa. E a gente pensa que está salvo porque a gente vai para a igreja. A gente tem uma Bíblia. Mas não há salvação na nossa existência se a gente não tiver o prazer de estar na presença do Senhor. Bispo, eu sou uma pessoa que eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ir na igreja, porque o meu tempo todo é absorvido, é abduzido pelas minhas muitas responsabilidades, pelos meus muitos compromissos e por muitas preocupações dessa vida. Onde você acha que vai chegar? Praticando a mesma vida que esses homens, esses infelizes aqui fizeram. Ora, os filhos de Eli, eles eram sacerdotes, amém? Mas morreram. Nadab e Abiú morreram. E eram homens sacerdotes de Deus, mas morreram. E por que sacerdotes morrem? Por que sacerdotes, eles perdem o fôlego de vida, o efatá espiritual? Irmãos,
naquela época, eles não tinham ainda conhecimento de Cristo. O Espírito Santo não estava neles. Nós fomos selados pelo Espírito Santo depois de Cristo, depois do Pentecoste. Mas se eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, a Bíblia diz que eu sou, diga comigo, reino e sacerdócio santo. Então vamos lá. Eu sou reino de Deus? Eu vivo o reino de Deus? Eu sou um sacerdote de Deus santo. Santo quer dizer o quê? Separado do mundo. Não quer dizer que não tem pecado. A Bíblia diz que todo homem é pecador. Mas eu resolvi me afastar das coisas do mundo. Amém? Eu tenho realmente a conduta de reino e sacerdócio de Deus? Será que eu levo a sério isso? Homens como Nadab e Abiú, como Hofni e Finéias, homens que não deram a devida importância a isso, morreram, perderam. E a Bíblia diz que houve uma coisa chamada Icabod, ou Icabode. Sabe o que quer dizer Icabode? Diga comigo, passou a glória. Então a glória estava ali, mas ela passou. Quem aqui não já sentiu aquele dia em que você diz, puxa, eu estou tão frio na fé, puxa, eu estou tão caído, eu não consigo, não tenho mais nem força de ir para a igreja, eu não tenho força de ler a Bíblia, eu não tenho força de orar em casa, as minhas 3 orações o bispo faz lá no celular, mas eu não vou, eu não entro, eu não tenho força nem de apertar o botão do celular para orar, 12:00, 18h, meia-noite. Passou a glória. E por que a glória passa? Irmãos, Jesus veio para nos dar a vida abundante. Por que a glória não está em você? Por que você não está vivendo a glória de Deus? Por que você não está glorificando? A Bíblia diz, tudo que tem fôlego, respire. Tudo que tem fôlego, respire de novo. Tudo que tem fôlego serve e deve glorificar a Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Não é só louvar com os lábios. A Bíblia diz, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. O pecado de Hofni e Finéias, o pecado de Nadab e Abiú, que acenderam fogo estranho, continua acontecendo hoje. Quando a gente quer ter uma vida estranha ao propósito de Deus, estranha ao pensamento de Deus, estranha à doutrina, à sã doutrina, nós somos abduzidos por pensamentos outros, pensamentos que vêm lá de fora, cá para dentro. Aliás, a igreja do século 21, ela está sendo abduzida com o tempo. Porque você vai ver crentes que estão dando mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Quanto tempo você passa na igreja? Quanto tempo você passa em casa? Quanto tempo você passa fazendo suas coisas? Quanto tempo você dá à leitura da Bíblia? A oração. Quando a gente lê o livro de Daniel, né? Um homem que foi para a cova dos leões porque orava. Tem algum irmão aqui que está disposto a ir para a cova dos leões por causa da oração? Tem algum irmão aqui que ora 3 vezes ao dia, como Daniel orava, dedicando ao Senhor 3 momentos do seu dia, parando tudo para orar e falar com Deus? Que tem muitos de nós que estão vivendo a mesma vida de Hofni e de Finéias, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, irmãos, tendo um chamado sacerdotal, tendo um chamado de servir, acendendo fogo estranho, como fez Nadab e Abiú, filhos de Arão. Eles tinham tudo, perderam tudo. E eu pergunto para vocês, você tem consciência plena de que a presença de Deus, ela só pode existir na sua vida se você o invocar com toda a força da sua alma?
Não adianta só você ter uma carteirinha de membro da igreja, dizer que é evangélico, frequentar o culto de domingo, se dentro do seu contexto de vida você é afastado do Senhor. Olha, cada ato seu durante todos os dias da semana estão sendo anotados no livro do Senhor. Você sabia que Deus tem um livro? Quem sabia? Eu vou te contar, Deus tem vários livros, cada livro de uma pessoa como eu e você. Todas as nossas obras estão sendo escritas. Aquelas que você faz lá no oculto e no escondido, estão sendo anotadas. Você sabe por quê? Porque quem for para o juízo, o livro vai se abrir. Quem for salvo, verdadeiramente salvo, arrebatado, receber corpo de glória, vai sentar à direita de Deus naquele dia. Mas quem for passar pelo grande trono branco, os livros, a Bíblia fala de livros, vão ser o quê? Abertos. E cada um desses livros conta a sua intimidade, o seu pecado. O que você ocultou de mim, como seu pastor e bispo, aquilo está escrito lá. E vai ser mostrado para a sua vergonha para o mundo inteiro. Todo o planeta, as gerações do mundo todo vão ver o que você fez no oculto e no escondido. Eu já ouvi falar de vergonha nacional, mas vergonha mundial. Se hoje você tem vergonha de ir lá no shopping, ajoelhar, como eu já ajoelhei, e orar a Deus, você tem vergonha disso? De ir ali na rua e glorificar o nome do Senhor? Engraçado, o ímpio não tem, né? O ímpio não tem vergonha de botar o corpo de fora. O ímpio não tem vergonha de falar palavrão. O ímpio não tem vergonha de dar mau testemunho, de fazer o que é errado, de matar, roubar e destruir pessoas. O cristão, ele tem vergonha de dizer que é cristão, de falar de Cristo, de viver Cristo, de obedecer a palavra de Deus. Então, se hoje você se envergonhar dele, a Bíblia diz, ele terá vergonha de você diante do Pai. E por que ele disse isso? Porque aquele que tiver vergonha hoje, aquele que não viver a prática hoje, um dia será julgado perante todos os povos, línguas e nações. Aquilo que você faz lá no oculto, lá escondido mesmo, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos ou dos seus pais, vai ser mostrado num telão bem grande para o mundo, para todos os habitantes do mundo, de todos os tempos e eras do mundo inteiro, vão estar sendo avocados por Deus para verem o seu pecado. Isso é uma vergonha mesmo. Bispo, eu não quero passar por isso. Então hoje, a Bíblia diz, hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Amém? Então veja, a arca foi levada. Isso quer dizer o quê? A presença já não estava com eles. E no capítulo 5, eu não vou ler o 5 para lhe poupar da leitura, você lê em casa, mas no capítulo 5 essa arca passou por 3 cidades. Em cada cidade onde a arca chegou, o povo adoeceu com tumores. Então esse povo, o povo filisteu, eles falaram, se reuniram e falaram uns para os outros: vamos devolver a arca do Deus de Israel para eles, porque senão nós vamos morrer. Estamos em desgraça, muitos estão morrendo porque nós pegamos o que não podíamos pegar. Nós trouxemos a arca do Deus de Israel para nós, e eles não trouxeram para cultuar, eles não trouxeram para buscar a Deus, eles trouxeram como barganha, como quem diz: poxa, se essa arca vai na frente deles e eles vencem tudo, então vamos usar essa arca a nosso favor. Parece muito com aquela pessoa que diz: eu não quero servir a Deus não, mas eu quero salvação. Eu não quero buscar Deus não, mas eu quero os dons do Espírito Santo. Eu não quero ler a Bíblia não, mas eu quero saber o que me interessa. Entende? Então, eles começaram a morrer de tumores, de doenças, até que resolveram devolver a arca para o povo de Israel. E eu vou poupar você da extensão do texto, dizendo a você
que na hora que eles foram devolver, eles tiveram um cuidado. Capítulo 6 de 1 Samuel 1 diz: 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. O que eles estão dizendo? Essa arca não é nossa. Nós não servimos a Deus porque estamos com a arca de Deus aqui. Então eles disseram, responderam eles: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra. Ou seja, Dagon, os filisteus, a terra dos filisteus estava tudo em desgraça. Resolveram devolver, só que eles devolveram de uma forma. Veja, tiveram cuidado de devolver. Versículo 6: porque pois endureceríeis o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de o haverem tratado tão mal, não os deixaram ir a eles, não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros levá-los-ei para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei no cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Seme, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. Presta atenção, o povo tudo morrendo, tudo doente. Pegaram 2 vacas com bezerro novo. Gente, quem aqui é do interior? Quem já criou vaca? Já criou vaca? Já também? Você acha que uma vaca com bezerro novo, ela deixa a cria dela? Não tem jeito dela deixar, tem? Então presta atenção no que foi que eles fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, com bezerro novo, ataram no carro com os tumores e com os ratos feitos de ouro puro, como oferta. Colocaram num baú, junto do lado da arca, para devolver como oferta, para perdão, para misericórdia dos pecados que eles cometeram por terem tirado a arca do povo. Presta atenção. Amarraram o carro de boi a essas 2 vacas. Pegaram os bezerrinhos, os filhinhos das vaquinhas, das 2, e amarraram dentro de um cercado. As vacas com os carros e os bezerros presos. Irmão, você acha que a vaca ia embora desse jeito? Mas esse era o propósito. Se nós fizermos o que é mal aos olhos de Deus, essas vacas vão deixar as crias e vão rumo a Bet-Seme, para o lugar onde a arca tem que estar, que é no povo de Israel. Amém? Fizeram isso. Olha, um animal que nós dizemos, todo animal é irracional, pois a vaca que não deixa a sua cria, deixou. Por quê? Porque quem a criou, o Criador disse: vai e leva a arca para o meu povo. Amém? E a arca foi. E quando a arca chegou no meio do povo, primeiro ela foi para Kiriat Jearim. Ora, no território de Kiriat Jearim, a arca não foi recebida como devia. E aí aquele povo pagou com doença e morte, porque fizeram o que não deviam fazer. Houve morticínio, versículo 19 do capítulo 6. Houve morticínio porque eles não fizeram com a arca aquilo que teriam que fazer.
tocaram, abriram a arca, gente. Não podia. E aí no verso 19, 20, os homens de Bet-Semen viram que ninguém poderia tocar mais naquela arca, era morte. E resolveram fazer com que ela subisse, fosse embora dali. Então, a Bíblia diz no capítulo 7, verso 1, vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Então Abinadab recebeu a arca e ficou com a arca em Kiriat Jearim. A arca passou lá o período todo do rei Saul. Saul nem aí para a arca. Por isso que Saul foi um homem que não prosperou como rei. Mas quando Saul morreu e Davi assumiu, a primeira coisa que Davi fez foi: cadê a arca do Senhor? Está lá na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. Ah, é? Pois vão buscar a arca. Vão buscar a arca, porque ela é a presença do nosso Deus, e nós não podemos ficar longe do nosso Deus e da presença do nosso Deus. Amém? Então foram. Aí, irmãos, quando esse povo foi, eu estou resumindo tudo. Quando esse povo foi, eles foram, e lá chegando na casa que estava a arca, eles pensaram: poxa, a arca veio aqui com um carro novo, puxado por 2 vacas. Foi assim que os filisteus devolveram a arca. Nós vamos fazer um carro mais bonito que aquele, e vamos botar 2 bois bem bacana, os mais bonitos que tiver, os mais fortes, e nós vamos amarrar e vamos mandar a arca de volta para Davi, para o templo, para Jerusalém. Mas nós vamos fazer com um carro novo e 2 bois, daqueles bois bem bonitos, porque é assim que tem que ser. Fizeram. Irmãos, quando eles estavam levando a arca amarrada naquele carro de boi, em um tropeço num buraco, a arca virou. E um homem, filho de Abinadab, um dos filhos dele, segurou a arca. O nome dele era Uzá. Para que não caísse no chão, para que ela não virasse no chão, ele segurou a arca. Só que ninguém podia segurar na arca, e ele morreu ali. Então muita gente que viu ele morrendo porque segurou a arca para ela não cair no chão, ficaram tristes, angustiados. E quando Davi soube, disse: como é que eu posso trazer essa arca para cá, se um homem fazendo o que estava fazendo, trazendo a arca para cá, trabalhando, morreu por causa disso? Ora, nem Davi, nem nenhum dos seus valentes entenderam o que aconteceu. É que ninguém podia tocar na arca. Ninguém. Somente aquele a quem Deus autorizasse, no caso um sumo sacerdote autorizado por Deus. E o que aconteceu? Aquele homem, Uzá, morreu, e todos ficaram muito tristes. A Bíblia diz que Davi ficou muito triste e disse: eu não quero a arca aqui em Jerusalém, porque ela pode trazer morte para nós, como trouxe para os filisteus. E aí, no caminho, ele disse, deu ordem: deixai aí na casa, nessa casinha, tinha uma casinha assim, tipo casa de taipo, sabe? Aquelas casinhas bem pobres. Tinha um homem lá que a mulher não podia ter filho, era estéril, e ele era muito pobre. O nome dele era Obed, um edomita, por isso que era Obed-Edom, porque ele era um edomita. Deixem a arca aos cuidados de Obed. E deixaram. E quando Obed recebeu a arca, e ele colocou a arca na sala da sua casa, e todo dia ele se curvava ao Deus soberano, ao Deus de Israel, sem tocar na arca, ele orava a Deus e adorava a Deus. Ele não conseguia sair da presença do Senhor. A sua esposa foi curada, a sua terra foi curada, a sua casa foi curada, a sua mulher passou a gerar filhos, ela era estéril. Obed se tornou o homem mais rico daquela região. Em pouco tempo, Obed prosperou de uma forma absurda. Por quê? Porque ele estava adorando ao Deus Todo-Poderoso. Porque ele havia recebido em sua casa o Shekinah, a presença de Deus,
A arca representava a presença de Deus no meio do povo. Imagine a arca dentro da casa de um homem só. Tudo em volta, a grama ficou verde, o pasto ficou maravilhoso, os animais engordaram, tudo foi prosperando na casa de Obed-edom, inclusive a sua mulher engravidou. Davi viu e disse: olha o resultado da arca lá na casa de Obed, vamos trazer então a arca para Jerusalém. E quando ele mandou buscar a arca, ele foi com aquele pensamento, disse: vamos honrar o Senhor com um carro novo, com bois novos. Alguém disse: Davi, não faz isso não. Não é assim. Vamos voltar lá para trás, quando a arca era carregada pelos sacerdotes. Você lembra, Davi? Sim. Quem carregava a arca não era boi, não era em carro de boi, eram sacerdotes. E essa arca, ela tinha uns anéis, umas argolas, por onde passava um madeiro, que ele era todo cravejado de ouro. Então, os homens pegavam apenas naquele madeiro, não tocavam na arca, e eram sacerdotes que carregavam a arca, conforme a ordem que Deus a Moisés. Deus falou: Moisés, não deixa que outros façam isso, somente sacerdotes podem carregar a arca. Não é boi, não é vaca, não é jumento, só sacerdote. E aí Davi disse: está aí o nosso erro. Foi por isso que Uzá tocou e morreu. Foi por causa disso. Porque nós não respeitamos a orientação de Deus. Irmão, o que se acontece com a vida das pessoas quando elas veem a palavra, olham para o livro sagrado e não prestam atenção? Elas começam a imaginar que o certo é errado e que o errado é certo. Elas perdem a noção. Elas podem estar dentro da igreja, mas com o coração lá no mundo. Então, eles resolveram seguir a orientação que Deus deu ao profeta Moisés, dizendo: só sacerdotes, segurando aquela madeira coberta de ouro. Só sacerdote que pode levar a arca, e a pé. Amém? Então eles fizeram conforme Deus falou com Moisés. E Davi disse: vamos reunir toda a inteligência de Israel, os sacerdotes, vamos chamar todos para uma reunião. E todos concordaram como a arca poderia ser trazida de volta para Israel. Irmão, sabe o que é trazer de volta para Israel a arca? É trazer, avocar a glória de Deus para si. Israel estava sem glória. No período do rei Acabe, tudo ali era seco, era ruim. Então não tinha presença, não tinha glória. Israel não tinha arca. Mas quando eles resolveram trazer a arca de volta, Davi lembrou que no período de Saul, ninguém havia feito isso. Davi disse: vamos trazer a arca de Deus. No período de Saul, ninguém se importou com a presença, com o Shekinah de Deus. Eles conseguiam viver a vida deles sem essa presença. Mas quando Davi entrou no reino, quando foi chamado por Deus, quando ele foi consagrado rei, ele disse: a primeira coisa, vamos trazer a arca de volta para Israel. Amém? Vamos colocá-la no seu devido lugar. E aí, preste bem atenção nisso. A arca, ela foi devidamente trazida. Eles resolveram colocar os sacerdotes carregando a arca como se devia. E quando a arca foi tirada da casa de Obed-edom, Obed disse: já que vocês vão levar a arca, ele tinha riqueza, ele tinha fazenda, tudo prosperando, os filhos, tudo bacana, já que vocês vão levar a arca, me levem com vocês, porque eu não consigo sair da presença de Deus. Eu não consigo ficar sem estar diante da arca, da presença, o que a gente chama Shekinah de Deus, presença de Deus. Eu não consigo passar nenhum dia, nenhum, sem estar aqui, orando ao meu Deus. Por isso, se vocês vão levar, me levem junto. Eu vou com vocês.
Ora, ele tinha uma terra boa, ele tinha um gado bom, ele tinha mulher e filhos, mas ele disse: nada disso é mais importante do que eu estar na presença de Deus. Vocês entendem isso? Esse homem se consagrou para Deus. Ele foi para Jerusalém, ele foi para o lugar, para a cidade, para adorar, para cuidar, para guardar, para servir. Ele não estava pouco se importando se ele tinha terra, se ele tinha gado. Aquilo para ele era nada. O que ele queria era estar na presença de Deus, era sentir o Shekinah, a presença do Senhor. Amém? Ele havia amado estar ali, ele havia se apegado a estar na presença do Senhor. Ele entendeu que mais vale um dia na presença do Senhor do que todos os dias da nossa vida. Mais vale isso. Aí eu fico pensando, irmão, como que você que diz: eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo, e você muitas vezes passa uma semana inteira sem vir ao culto, e em casa você não ora 3 vezes ao dia e não lê a Bíblia também. Você não busca a Deus, você não faz o que agrada, o que já é agradável aos olhos do Senhor, mas você diz que quer morar no céu, morar eternamente com Deus. Se você não prova dia a dia que você tem amor por Deus, pela presença de Deus, o seu apego a Deus deveria ser como o apego deste homem que resolveu deixar tudo, casa, terra, filhos, mulher, para ficar na presença do Senhor. Por isso que há um texto que diz que quem não deixar tudo isso por amor ao Senhor não será digno do reino dele. Você está disposto a mudar o seu itinerário espiritual e a perceber, a sopesar e perceber a falta que você tem feito diante de Deus? Como você tem levado um evangelho tão vivo, tão santo, de forma tão fria, tão calculista. Você diz: olha, domingo que vem eu volto aqui. Que nem naquela época passada que você ia para a missa. Lembra da missa de domingo? Irmãos, faça como a Bíblia ensina. Amém? Esse homem se aproximou e nunca mais quis sair de perto. Nunca mais. Graças a Deus, ele percebeu o que era mais importante. E a pergunta final é: o que é mais importante para você? O que importa realmente? A Bíblia diz que tudo vai passar. Tudo. Não há nada nessa vida que seja mais importante do que você estar na presença do Senhor, do que você adorar a Deus. Então, talvez você se apegue a coisas materiais e elas estão sufocando você, tirando de você o tempo, tirando de você a sua paz. Quantas vezes você chega em casa atribulado e você olha para a despensa que está faltando coisas e você diz: Senhor, se o Senhor fosse Deus, se o Senhor fosse Pai, olha, a minha despensa não estaria vazia, a minha geladeira não estaria vazia, o meu marido não estaria desempregado, a gente não estaria nessa situação. Se você fosse filho, com certeza você estaria na casa do Pai. E na casa do Pai, a Bíblia diz: não falta nada. Amém? Não falta nada. O problema é que você está distante da casa do Pai. Talvez você tenha a religião como garantia, mas a religião não vai garantir. Você tenha a atitude religiosa como garantia, mas a atitude religiosa também não vai garantir. Você precisa quebrar todo esse rudimento carnal e entender que só um relacionamento vivo, uma entrega total, é que vai te aproximar de Deus. Amém? Ouça estas e outras mensagens do Bispo Márcio Monteiro no YouTube, canal AD Cristo Salva. Se inscreva e compartilhe.
Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Ei, se liga nessa, Assembleia de Deus Cristo Salva. Toda sexta-feira tem vigília no Centro de Adoração Cristo Salva, a partir das 10h30 da noite, ali na Avenida Doutor Manuel Soares, número 276, Aquirás. Venha ser edificado, Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Assembleia de Deus Cristo Salva, louvor, adoração e sempre uma palavra poderosa para a sua vida. Participe dos nossos cultos, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. No domingo, às 8 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical e às 7 da noite, culto de salvação. Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Refuge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu Eusébio. Avenida Alberto Maranhão, 3055, Bom Jardim, Mossoró, Rio Grande do Norte. Assembleia de Deus Cristo Salva. Jesus tem uma palavra para a sua vida. Venha, traga toda a sua família. Você é o nosso convidado especial. Vem sendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O shopping da Bíblia, a caminho do futuro
com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você.